Já. Buim, prazer recebê-lo, meu amigo. Muito obrigado pela presença. Olha, não é nem um prazer, é uma honra recebê-lo aqui. Eu não vim nem com roupa adequada para essa apresentação que você fez. A roupa é desnecessária quando se tem uma história dessa para... Mas olha, Douglas, Copa do Mundo contagia todos nós, né? Não tem jeito. E a seleção brasileira sempre será uma das favoritas em toda a Copa, pela história, né? E de forma que nesta Copa eu acho até que ela é muito mais favorita do que em Copas anteriores. Porque nós não temos mais aquela dependência 100% de Neymar. A seleção tem um grupo com vários jogadores que podem ser considerados diferenciados e que podem decidir. A gente fica naqueles dois mais habilidosos, Neymar e Vini Júnior. Mas você vê a decisão aí do Richarlison ontem. Quer dizer, então nós não temos apenas um jogador para decidir o jogo. Então, esta seleção, o Tite teve inclusive a sorte e a inteligência de ver uma geração espetacular nas Olimpíadas e aproveitou. O Tite hoje ele olha para o banco e sabe que tem opções que podem decidir. Aliás, Buim, é uma seleção jovem. É uma seleção jovem. E acho que a convocação do Daniel Alves, ela é salutar no aspecto da liderança positiva que ele exerce no grupo. E a gente tem que pensar o seguinte, Douglas, a FIFA aumentou 3 vagas a mais nas inscrições dos jogadores. Durante várias Copas eram 22, depois passou a ser 23 convocados e a partir desta 26. Então acho que o Daniel entrou nas cotas, né? Dos 3 a mais. Na cota de idade. Exatamente. Agora, e aí tem a questão da liderança interna, que são a questão de bastidores que nós não conhecemos. Você falou liderança interna, me lembrou, Buim, o historiador Buim, eu estou só dando palpite aqui, me lembrou o Ricardo Rocha em 94. Pronto. Líder positivo. Ele se lesionou durante a Copa, não jogou, mas não veio embora. Ficou porque era uma liderança positiva. Ele era uma liderança positiva. Porque a gente que está aqui de fora, a gente não faz ideia da importância daquele atleta dentro do grupo. A união, o agregamento, em si. Você tem jogadores que eles têm uma importância muito grande fora do campo. Às vezes até mais do que dentro do campo, quando ele parece mais coadjuvante do que protagonista. E nos vestiários ele é o grande protagonista. Agora tem só uma passagem engraçada, o Buim conhece toda a história. Você tem 2 perfis, né? O Ricardo Rocha quando tem que ser sério, é sério, quando tem que ser engraçado, ele é engraçado. Inclusive a gente tem um vídeo na internet, ele contando a história que foi. Ele e o Branco foram, né? Romário quase morre de achar graça do lado do Ricardo Rocha. E você tem o Vampeta também, que era uma espécie de liderança ali. Exatamente. O Vampeta na época, em 2002, era liderança. Ali E o Vampeta também dava os conselhos, mas o Vampeta também agia de outra forma. E ele contando uma das histórias, é o seguinte: teve um treino lá, o Edilson foi, né? O Capetinha. O Capetinha foi e tal. Mas o Ronaldo é o Ronaldo, o fenômeno não dá pra... E aí o Filipão cismado, porque o Ronaldo estava meio mole nos treinamentos, não queria treinar e tal. Aí o Vampeta disse que o Filipão disse: vamos fazer o seguinte, vamos pro reserva agora, troca de jaqueta, Ronaldo vai pro time reserva, Edilson pro time titular. Aí o Vampeta disse que o Edilson começou a jogar com aquela certeza, o treino, né? Com a certeza de que ia ser titular. Aí o Ronaldo, ao mesmo tempo que viu aquela situação, disse: é pra jogar? Pronto, disse que o Ronaldo acabou com o treino, fez 5, 6 gols no treino. Aí o Edilson, na hora do jantar, todo empolgado, aí o Vampeta disse comendo, ele assim: tu acha que vai jogar no lugar do Ronaldo, né? Entendeu? Rapaz, coloca o pé no chão. Só pra motivar. Ali foi só pra motivar. Com ele. Tu tá falando do Ronaldo, pelo amor de Deus. Então, é importante essa questão da aliança. Agora, o que é interessante, seleção, ela é uma seleção jovem. Quando a gente fala de renovação, a gente fala, por exemplo, o Endrick. Sim. É um cracaço. Sim. Né? Eu não sei se você concorda comigo, sim, mas eu vejo muito bom jogador. Eu vendo as jogadas do Endrick, individuais, porque ele é muito forte fisicamente, vendo as jogadas do Endrick, me lembram muito as jogadas do Ronaldo. Exatamente. As arrancadas e tal, ele tem muito perfil do Ronaldo. Verdade. Então, se leva um Endrick desse, por exemplo, para a Copa, é uma situação em que ele vai pesar, porque ele é jovem, vê aquela situação toda, vai pesar e tal. Mas você está falando de jogador de 22 anos, como o Vinícius Júnior, que decidiu Liga dos Campeões. É como os comentaristas dizem: mas não, isso aqui já estão acostumados, a Liga dos Campeões, a jogada... É verdade. Quer dizer, são jovens, mas são experientes. Exatamente, porque inclusive ali na Copa do Mundo, ele enfrenta jogadores que ele enfrenta o ano inteiro na Champions.
Porque os principais jogadores do planeta que estão na Copa do Mundo, eles estão nos grandes clubes europeus. Eles jogam, né, toda semana. Jogam, se enfrentam sempre. Né? É muito difícil acontecer, por exemplo, do Vini Júnior chega como jogador experiente. No caso, por exemplo, do Pelé em 58, que chegou e deu certo. E deu certo, saiu daqui contundido, mas levaram porque acreditavam. Mas às vezes o Maradona, com 17, 18 anos, ele não foi levado para a Copa de 78 porque o Menotti achou que ele era muito jovem. Então tem dessas coisas do futebol. E a gente não sabe se o Maradona de repente fosse até explodir em 78 já como jogador de Copa do Mundo, né? Esperou 4 anos para isso acontecer. Mas acho que hoje o futebol europeu e a tecnologia como está hoje, ela facilita muito para que o atleta adquira uma experiência de forma muito mais rápida, Douglas. Antigamente não, principalmente quando o atleta era fora do continente europeu, ele nem concorria ao troféu de melhor do mundo. Nem era citado. Nem era citado. A revista France Football, que criou a tradicional bola de ouro, ela fez uma revisão em todos os ganhadores de 56, quando foi criado o prêmio, até 80 e pouco, quando foi tornado mundial o prêmio, porque ele era só restrito a jogadores que jogavam na Europa. E aí, quando eles fizeram essa revisão, usando os mesmos critérios, deram 7 bolas para o Pelé. Foi agora, em 2015. 7 bolas de ouro para o Pelé. Revisando a passagem dele na seleção brasileira, no Mundial. O Messi tem o quê? Tem 7. Ganhou 7 também. Então o Pelé o Messi igualou o Pelé. A gente está falando do rei do futebol, né? Então isso aí é discutível. Não tem por que comparar com ninguém. Mas assim, em quantidade você vê que o Pelé até em quantidade de bola de ouro também tá lá. Veja bem, e outra coisa, o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, aí você imagina, mas e os outros? Olha, ou por sorte ou por azar, o certo é que o Pelé ganhou 3, nenhum outro. E está difícil. Outros recordes poderão ser batidos porque ninguém é eterno. Mas ganhou jogando. Mas ganhou jogando. Jogou as 3 Copas do Mundo. A primeira ele começou no 3º jogo. A segunda Copa ele jogou os 2 primeiros. Inclusive quando se diz a segunda Copa, Garrincha ganhou. Primeiro, ninguém ganha sozinho. E segundo, a Copa de 62, quando o Pelé estreou contra o México, foi um jogo semelhante ao de ontem, 0-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo o Pelé fez assistência para o Zagallo fazer o primeiro gol, e depois o Pelé driblou 4, 5 mexicanos para marcar o segundo gol. A contusão veio no 3º jogo. Então o Pelé teve uma participação importante também na Copa de 62. O restante da Copa ele ficou contundido, né? E em 70, que era a última Copa, aí só faltou fazer chover. Mas aí eu pergunto a você, pela qualidade, pelo craque que ele é, pelo potencial que ele tem, ele podia ter apresentado um pouco mais. Não, mas veja bem, ele já há uma certa limitação no aspecto de espaço de campo para ele jogar, porque tem os outros. Por exemplo, não tinha por que ele cair para o lado do Vini Júnior, porque o Vini Júnior já está lá, nem para o outro lado. Então, ele hoje se torna muito mais coletivo do que individual, porque o próprio esquema e com a qualidade dos jogadores que estão ao seu redor, não há essa necessidade. Embora eu acho que ele ainda pode soltar mais a bola, até evitaria contusões como a de ontem. Pois é, quando ele prende a bola... Ele chama contusão. Ele chama contusão. Está chamando pancada, Você viu muitas vezes também ele irritado, até a camisa... Exatamente. Saiu a camisa... E ele é caçado mesmo, não tem dúvida. Não adianta, é um craque, é caçado. Agora ontem eu achei um Neymar diferente. Você não viu o Neymar reclamando a todo instante com o juiz, você não viu o Neymar a todo instante mexendo com o adversário. Me parece que ontem... Se movimentando muito. Ontem a gente viu um Neymar mais maduro. E aí o Tite surpreende todo mundo, colocando o Vinícius Júnior no time, colocando um quadrado no ataque. Mas assim, é incrível... Quando antes pensava-se até que ele ia ser banco, né? Ia ser banco. Era dúvida, né? A justificativa era, não, tudo bem, é um craque, todo mundo está esperando e tal, mas não foi assim que eu treinei, então é prejudicar. Mas Buinha, é incrível como esse menino parece estar jogando uma pelada, no fundo de casa, assim, um quintal de casa. Joga assim sem nem... Ele é um atleta eu não diria de grande futuro, porque ele já é uma realidade. Então ele tem muitas conquistas, ele já é campeão da Champions. Fazendo gol na final. Fazendo gol na final. Então, quer dizer, a experiência que você precisa, ele já tem. Porque você jogar a Champions, onde estão os melhores jogadores do planeta, ser campeão, marca o gol na final, jogando ao lado do melhor cara do mundo,
clube como o Real Madrid. Qual a experiência que você quer mais dele? A camisa pesa do Brasil, do Real Madrid também pesa. Aí vem a questão, Copa do Mundo, eu quero vê-lo numa Copa do Mundo, tem um peso, é Copa do Mundo. A gente viu ontem. Viu ontem, ele teve participação decisiva, não deixou o Neymar concluir, surpreendendo também a defesa e o goleiro adversário. E aí, aquele fundamento que os críticos do Vinícius Júnior usavam muito, que era muito fominha, olha aí, passe 3 dedos. Quer dizer, ali, como você tinha linhas, muito próximas, linhas de marcação. Foi uma forma que ele encontrou de fugir, de tirar a bola da bola encontrar o pé do zagueiro. Então foi de tocar de 3 dedos. Exatamente. Tudo isso, quando o atleta é inteligente, ele faz isso conscientemente. Muitas vezes a pessoa olha e acha que foi mera coincidência. E não. Ali é consciência aquele passe de 3 dedos, porque ele sabia que de outra forma ele poderia a bola prensar com o zagueiro. Agora, então ele em 3 dedos para fugir do zagueiro. Agora, Buim, inicialmente o Richarlison não queria fazer o gol daquela forma. Não, agora aí mostra o que é um craque, né? É o reflexo e a inteligência. Porque quando a bola chega nele, a jogada não era aquela. Ele não ia fazer aquela. Ele não preparou a bola para dar o voleio. A bola que fugiu do controle, a princípio fugiu do controle, e ele, como se diz, remediou a situação com uma outra Mas veja, jogada. ele iria fazer inicialmente um gol mais simples. Exatamente. A bola fugiu. A bola fugiu. Mas ali, e ele não deu tempo para a bola escapar. Mas aí é que está o craque. É uma decisão em fração de segundos. Você preparar uma plástica daquela em fração de segundos. Olha, eu vou citar um exemplo. Às vezes a gente volta para o passado porque o torcedor tem uma noção. Em 1970, no terceiro gol do Jairzinho na Copa do Mundo, quando o Pelé deu o passe com a cabeça, ele disse depois: eu poderia ter amortecido a bola no peito, mas o zagueiro estava próximo. Então a bola ia ficar entre o meu peito e o zagueiro. Então, antes da bola chegar no meu peito, eu dei o passe de cabeça para o Jairzinho. Então, tudo isso acontece... Surpreendeu o zagueiro. Então, acontece coisas dentro do campo que a gente pensa que é mera coincidência. E, na realidade, tudo é pensado. O reflexo, ele é coisa de fração de segundos. Agora, aí, no caso do Vinícius Júnior, mostrou o talento individual, mostrou o coletivo. Agora, bom, em outro detalhe... E só um detalhe, e vai ser importantíssimo com a ausência do Neymar. Não, aí eu acho que ele vai ser fundamental. O cara vai ser ele. É aquela história, ele tem a missão de suprir ali a ausência daquele outro grande craque. E quer queira, quer não, Buim, quem conhece, a gente está falando do Real Madrid, a gente está falando do Vinícius Júnior, quer queira, quer não, qualquer seleção, e eu estou falando qualquer, Alemanha, Portugal, França... viu o Vinícius Júnior amedronta, não tem jeito, o zagueiro amedronta. Olha, os treinadores das outras seleções já sabem que o Brasil não depende somente de Neymar. Isso aí já é um fato concreto. A atuação do Brasil ontem encantou o mundo. Buim, é o seguinte, eu nunca vi, eu reclamava muito quando eu conversava com alguns amigos sobre futebol, e eu dizia o seguinte, quando a gente olha a seleção brasileira, a gente não consegue identificar visualmente o desenho tático, por exemplo, da defesa. Porque o Brasil muitas vezes jogou, tinha uma linha de 5 e 3 na frente, no outro momento 2 linhas de 4, não é? Aí você tinha ali o 4, às vezes na frente, com 2 voltando para ajudar no meio campo, os laterais subindo um pouco. Ou seja, a gente viu ali variação, dessa vez a gente viu variação tática do Tite. Isso exige muito e há um trabalho coletivo também na comissão técnica. O Tite é o comandante, mas ele tem ao lado dele pessoas capacitadas, né, para poder orientar. O fisiologista é um dos melhores do mundo. Ele tem o César Sampaio, está lá na comissão técnica. Juninho está lá. Então há uma discussão coletiva ali, embora a palavra final seja dele. Que viveram. Exatamente. Às vezes o treinador pede a opinião a um atleta mais experiente. Em 70 os jogadores auxiliavam o Zagallo também, numa necessidade. E assim tem que ser, o trabalho não pode ficar só, porque o trabalho é coletivo, não adianta o futebol, o esporte coletivo, ele não é individual, não é a decisão de um homem só. Buim, uma pergunta para a gente encerrar, que aí vem Suíça na segunda-feira, deve ser mais ou menos o padrão da Sérvia, né? Deve ser mais ou menos o mesmo padrão. Mais ou menos o mesmo padrão. E aí é muito bacana. Acho a Sérvia melhor qualificada. E aí eu acho bacana ser mais ou menos a mesma retranca para testar. Para ir testando o Brasil, acho muito... Sim, e agora muito mais porque eles viram como está o Brasil. Agora vamos fechar mais. Entendeu? Então vamos fechar mais ainda. Agora eu pergunto a você. Claro, é o primeiro jogo ainda, futebol e tal.
Mas pelo que o Brasil apresentou ontem, nós podemos afirmar que o Brasil tem time para enfrentar qualquer seleção dessa Copa. Eu vou dizer para você o que eu disse antes da Copa começar em comentários na Rádio Pioneira de Teresina. A seleção brasileira hoje reúne um plantel qualificado para ganhar a Copa do Mundo. Isso não foi mera coincidência o que aconteceu ontem. Porque eu continuo achando que o Brasil em 2014 e 2018 dependeu exageradamente do Neymar. E isso fez com que a seleção tivesse uma maneira de jogar que atrapalhava, porque toda bola tinha que ir para o Neymar. Hoje a seleção brasileira não depende exclusivamente do Neymar, tem vários jogadores que são protagonistas, não é apenas um, e isso é ponto positivo para uma Copa do Mundo. Aí vem outros detalhes, outras seleções perdendo jogadores experientes, jogadores que são importantes. Tá totalmente... A França perdeu o melhor jogador do mundo, Benzema, e outros perdeu o Pogba, perdeu o Kanté. Entendeu? Então são jogadores importantes. A Bélgica está sem o Lukaku. O Lukaku só vai jogar na terceira partida. São jogadores importantes. Então acho que tudo está dando certo para o Brasil. E o Brasil tem time, realmente, eu vi ontem, realmente, para chegar na final e ganhar a CX mesmo. Mas tem uma coisa interessante. Em nenhum momento esperei goleada ontem. Eu sabia que era um jogo, porque eu vi a Sérvia jogando várias vezes. Aliás, nem vai ser goleada o segundo jogo. Às vezes o jogador torna o jogo mais fácil. Mas também eu não imagino. Teoricamente não vejo goleada para o próximo jogo e nem na campanha, e nem para o segundo, eu não vejo. Na campanha toda, não vejo goleada. Se acontecer... Você vê, só para encerrar aqui, não tem essa imagem, mas eu vi na transmissão, você vê o quanto esse time do Brasil assusta. Os jogadores na entrada do túnel, né? E aí passou a imagem assim da câmera da FIFA e pega um jogador da Sérvia, começando do Alisson e fazendo assim, ó. Cara, ele olhando e disse, rapaz, mas vem cá, como é que reúne? Tipo assim, quer que eu senti assim, olhando pro cara. O cara perguntou, mas como é que reúne tudo isso na seleção? Como é que pode isso aqui? Cara, aí depois você tira, entra Rodrigo. A questão. Entendeu? Entra Rodrigo, entra... Só não entrou o Pedro. Todo mundo entrou. Na realidade, a questão que o torcedor, isso é normal, o torcedor sempre avalia com paixão, isso é uma coisa normal do torcedor, ele sempre quer o espetáculo, ele sempre quer o goleadas, e não é por aí. Futebol profissional como está hoje, o importante é vencer, o espetáculo cada vez secundário. Menos goleada. Infelizmente chega a ser secundário o espetáculo no profissionalismo que se atingiu hoje, porque os investidores não estão atrás de espetáculo, estão atrás de resultados. E 2-0, 1-0, o importante é ser campeão. Chegar no final é ser campeão. Pode ganhar todos os jogos de 1-0. De 1-0. Olha, eu recebi aqui, tanto que nós falamos aqui do rei do futebol, eterno rei do futebol. Como o Buim disse, tudo muda. Mas vamos ver se ainda nasce, se vai nascer um rei do futebol. É difícil, mas enfim. E o Milton Neves falou do livro do Buinho. Olha, esse livro... Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar. Aqui. O Diário do Rei, esse livro a gente procurou reunir nas 365 datas do ano, 365 dias do ano, inclusive ano bissexto. Nós colocamos aí os principais fatos da vida do Pelé, tanto como atleta profissional, como ministro, como político, como ator, enfim. É uma biografia em datas do rei do futebol. E aqui tem tudo sobre o Pelé. Eu já conheço algumas coisas sobre o Pelé e agora eu vou mesmo. Procure aí no dia do seu aniversário, o que foi que aconteceu com o Pelé. Pronto, 29 de janeiro de 1975, Buim. 75. Olha aí, 29 de janeiro, o que aconteceu de bom com o Pelé? Aqui. Buim, foi um prazer recebê-lo aqui. É uma honra recebê-lo aqui. E olha, sei que você tem uma agenda apertada, mas eu tenho fé, assim como você e todos que nos acompanham aqui, a gente vai para a final. Então, como os jogadores estão usando muito esse termo, são 7 finais. É verdade. Né? São 7 finais. E em Copa do Mundo é assim mesmo, é isso mesmo. São 7 finais, então espero que você retorne aqui outras vezes para a gente analisar o Brasil. E é um prazer voltar a essa casa que eu tanto amo, porque exerci muito meu trabalho jornalístico na empresa O Dia e fico muito feliz. O livro. Quem quiser adquirir o livro, nas livrarias, banca de revista, você encontra. Tá lá. Tá lá, vale a pena, hein? Pode procurar, tá aqui. Severino Filho, Diário do Rei. As datas na história do maior futebolista de todos os tempos. Meu amigo, você é mais nome desse. Não precisa citar o nome, né? Não precisa, não. É complicado. O homem é realmente.
Aliás, não tem nem dúvida, né? O mesmo Maradona ainda andou ensaiando, mas depois se rendeu. Não, eu acho que você pode comparar todos os jogos. Primeiro, eu acho chato o negócio de comparar a época, né? Cada um tem sua época. Não dá. Agora, mesmo que você queira fazer comparações, eu acho que o Pelé fica de lado. Ele está num outro patamar. Não. Todo mundo pode ser comparável. O Pelé tira, porque eu acho que não tem por que comparar. Não dá para comparar.